The Pluck Squire, o indie do ano? The Pluck Squire, aqui no Brasil, o Escudeiro Valente, o nome que vi por diversos cantos da internet no último mês. Um recente jogo indie que se tornou muito grande e um dos prováveis favoritos para o prêmio Indie do Ano de 2024. Bem, mas o que eu achei do jogo? Sim, eu joguei The Pluck Squire para que você não tenha que jogar. Mas será que você deveria? The Pluck Squire, ou O Escudeiro Valente, é um jogo indie desenvolvido pela All Possible Futures, cuja qual eu não encontrei nenhum outro jogo feito por ela, mas é aquela coisa, quando a gente fala de indie, essas empresas são pequenas, logo é bem provável que boa parte da equipe já tenha trabalhado em outros jogos, mas acaba sendo difícil conseguir essas informações. Pois bem, de toda forma, eu acho sempre importante salientar a importância dessas empresas pequenas quando falamos de jogos. Existem as grandes empresas que olham para listas de números e decidem o que fazer a partir do que aparentemente a comunidade quer, mas, muito frequentemente, são nos jogos indies que você vai conseguir ver pessoas apostando em ideias diferentes, colocando suas vidas em um jogo que muitas vezes é completamente ignorado pela maioria das pessoas. E essa tentativa de fazer algo diferente, muitas vezes deixa marcas no jogo. Arte feita com amor tem o seu próprio valor. Um valor diferente de jogos AAA, de um Dead da vida, como um amigo meu chama o Red Dead. Então, não vale a comparação, mas como fã de indies, eu sou suspeito para falar, mas é esse amor que eu tenho por eles que faz com que esse canal exista. Mesmo que o canal não seja focado apenas em indies, provavelmente a maior parte dos vídeos são e serão sobre eles. Prossigamos então. The Pluck Squire. Ao iniciar nossa jornada, nós nos deparamos com uma introdução curiosa, à la Super Smash Bros. Estamos em um quarto, abrimos um livro e nós conhecemos a história do nosso herói, Jot. Era uma vez um escudeiro valente chamado Jot. Jot vivia na terra de Mojo, uma terra de criatividade. Mojo era governada pela gentil rainha Chroma. Ele defendia a terra do nefasto feiticeiro Hangrum, o que todo mundo apreciava bastante. Bom rapaz! Muito bem! Arrebentou! Jot também era um escritor e transcrevia suas muitas aventuras em forma de livro. Esses contos eram avidamente lidos por todas as pessoas do reino, que os achavam bastante cativantes. Jot acordou uma bela manhã e valentemente pulou de sua cama. Ao longe, ele podia ouvir uma música um tanto empolgante. Ele se vestiu e foi investigar. O jogo se passa no livro, mas uma pergunta ficou me rodeando pelos primeiros minutos de gameplay e me incomodou demais. Por que razão esse livro não fica em tela cheia? Que escolha de design horrível, eu pensei. Mas, mais pra frente, e nem tão pra frente assim, eu quebrei a cara, viu? Bem, é um jogo com uma temática infantil, um visual infantil e, sinceramente, uma dificuldade relativamente infantil também. Eu joguei apenas os 5 primeiros capítulos do jogo, então pode ser que até o final isso mude. Mas meu foco é uma ideia inicial do jogo, coisa que com metade dos capítulos eu definitivamente consigo ter. Afinal, meu objetivo aqui é dizer se eu tive uma experiência legal, e não narrar o jogo do começo ao fim. The Pluck Squire aposta na nostalgia, trazendo uma gameplay muito similar à de um Zelda clássico durante a maior parte da gameplay, com um bom número de variações nela, onde algumas são referências a outros jogos, uma espécie de Mario aqui, um Punch-Out ali,
tem momentos stealth, tem uma variedade de estilos que aparecem para fazer um charme adicional a uma obra já tão charmosa. Vocês perceberam nesse trecho de stealth? Sim, o jogo está numa perspectiva totalmente diferente, pois, como eu disse, eu quebrei a cara julgando a escolha de design. Na verdade, o fato do quarto continuar aparecendo e não apenas deixar o livro em tela cheia se dá graças a uma outra mecânica do jogo, que na verdade é a mecânica principal, eu diria, que é sair do livro. Sim, boa parte do jogo requer que você saia do livro, né, que é um poder adquirido pelo Jot no fim do primeiro capítulo, para completar alguns puzzles. E isso foi pra mim uma guinada no jogo. Foi o momento que eu entendi a razão para o jogo estar sendo tão apreciado. De fato, fiquei mais imerso na gameplay, porque até então era um jogo bonitinho, e aí depois virou Olha, esse jogo definitivamente não é um grande desafio. Sinceramente, eu tive uma gameplay muito fácil no nível que me incomodou de verdade na primeira hora de gameplay, até que eu cheguei numa conclusão, que sinceramente eu acho que é a mais realista na minha visão. É um jogo, de fato, infantil. Nós, gamers assíduos... Não, agora sério. Nós aqui que temos o costume de jogar e jogamos desde crianças, por crescermos com os jogos, acabamos por sentir que os jogos também cresceram conosco. E de fato, eles cresceram. Eles são feitos pra nós. Quando você compra um Mortal Kombat, o jogo assume que você sabe quem é o Kung Lao, o Sub-Zero. Quando você compra o Mario, ele espera que você saiba que se pular no casco de uma tartaruga que derrotou, ele vai sair ricocheteando em todas as paredes. Os jogos são feitos para quem jogou eles no passado e segue jogando. O mesmo com jogos novos, eles são feitos já assumindo que você entende as bases do que é um jogo de fato. Mas The Pluck Squire, sinceramente, esse jogo não parece feito para esse mesmo público. Ele não tem apenas uma cara infantil, ele é de fato infantil. É um jogo de fato para crianças, o que não significa que um adulto não pode aproveitar a experiência. Mas ele terá, para aproveitar, que abdicar de muitos preconceitos relacionados à dificuldade simples, e também o visual, enfim. O jogo lembra muito jogos clássicos, mas eu não creio que para apelar para quem o jogava, e sim para mostrar esses exemplos e ensinar essas bases para quem ainda não tem essa visão do que é esse mundo. Para mim, um ótimo jogo para colocar o seu filho para jogar, uma namorado que não teve esse costume na infância. É um jogo que serve como uma ótima introdução ao que é um jogo, uma introdução aos clássicos. E às vezes, sinceramente, não custa tanto aceitar que nem tudo tem a gente como alvo. The Pluck Squire é um jogo muito divertido, na verdade. Eu disse no começo do vídeo que não finalizei, mas apenas por falta de tempo. Ainda pretendo terminar e logo, pois a experiência é agradável, é algo simples de fato, mas interessante o suficiente para me fazer aproveitar a gameplay. O jogo conta com um visual que não é tão atrativo para mim, mas eu consigo ver o apelo visual para crianças bem jovens, aquelas que não estão viciadas num Fortnite da vida ainda, aquelas mais jovens. A história é simples também, você é um herói, tem que derrotar o vilão, e por algum infortúnio ele consegue um poder muito grande e te expele do livro. Você acaba por conseguir ficar viajando entre os mundos, o do livro e o real, para por fim conseguir derrotar ele. Sim, como eu já disse, em um certo ponto você é expelido do livro, isso se torna uma mecânica do jogo, e é nisso que o jogo se torna interessante. Mecânicas. The Pluck Squire, como eu já falei, possui variações na gameplay, e isso é provavelmente seu ponto alto. Frequentemente o estilo da gameplay se alterna e você se vê jogando algo diferente a cada 15 minutos, o que torna a aventura empolgante. Outros jogos fazem isso, mas sinto que nunca joguei nenhum jogo que alternasse tanto o estilo de gameplay quanto esse, e isso poderia ser algo negativo na verdade, mas nesse caso é muito bem executado, e com um objetivo claro, de mostrar diferentes estilos clássicos num jogo só. Uma coisa que me incomodou bastante no game foi a falta de um co-op, de um multiplayer. Como eu disse, ver seu filho jogar deve ser ótimo, mas jogar com ele seria uma experiência muito melhor e mais proveitosa também. Quando vi a primeira vez eu tive certeza que teria, pois
durante quase toda a gameplay você anda com outros personagens. Então faria sentido que um deles pudesse ser controlado, e me impressiona de verdade que não tenha. O jogo tem duração média de 8 horas e meia, que é relativamente curto, eu diria, mas é um jogo bem linear, então todo o tempo é progresso. Pelo menos até onde eu joguei não tive nenhum empecilho que me fez passar mais tempo do que eu senti que deveria na mesma página. No caso, no mesmo estágio, porque esse jogo, os estágios são por página, né? O que faz com que a experiência seja sempre muito proveitosa e zero frustrante. O que volta a nos remeter a baixa dificuldade, mesmo em se tratando dos puzzles. Mas como já dito, é uma decisão pensada e não uma falha. O jogo está custando mais ou menos R$90 na Steam, o que é salgado, tenho que admitir, não é uma aquisição que eu consigo imaginar muitos brasileiros fazendo. E por isso, eu creio que esse tipo de vídeo é importante. Eu mostro um pouco da gameplay, falo um pouco sobre a minha experiência. Você tira a sua própria conclusão sobre querer adquirir o jogo ou não. Pois bem, minha conclusão é: o jogo é bom, de verdade, mas sinceramente não é uma experiência pensada no gamer. Sabe, é uma experiência que serve para mostrar para o mundo que videogame não é apenas violência. Na verdade, de certa forma, pode ser visto até como um jogo educativo. E é muito bom que tenhamos opções assim, como eu já disse, não é um jogo feito pensando especificamente em nós, jogadores de longa data. Mas nem tudo tem que ser. Dito isso, decidi que a partir de agora vou começar a dar notas nos jogos em relação ao quanto eu sinto que você deveria jogar. Esse é o segundo jogo desse quadro. No primeiro não tinha isso, mas a partir de hoje teremos. E está sujeito a melhorias, então vamos lá. Enredo: 9 biscoitos de 10. Uma bolacha de maisena com um dadinho de caramelo. A história, por mais que simples, é interessante. É divertida e te dá uma boa razão para seguir. Que eu não mencionei, porque isso aqui não é um vídeo sobre narrativa, né? É um vídeo sobre experiência. Então não vou ficar dando spoiler aqui. Visual. Nesse caso, é o quanto ele é apelativo para mim. Então, 7 biscoitos. Um pacote de bolo de morango, pois não me chama a atenção, mas eu consigo enxergar a beleza nele. Preço: 4 biscoitos. É bolacha de água e sal sem margarina. Tá muito caro. Para um jogo que você vai comprar para testar, tá realmente bem caro. Fica até difícil de recomendar para alguém falando que ela vai pagar R$100 numa tentativa. Ela vai olhar, vai ver que o visual não é apelativo para ela e só não comprar. Gameplay: 8. Meio pacote de óleo. Definitivamente a maior qualidade do jogo. A quantidade de variações nela é o que torna ela maravilhosa. A única coisa que faz ela perder pontos é a dificuldade mínima. Minha nota final: 7 bolachinhas. Em resumo, um bom jogo. Na verdade, ótimo. Que apenas na minha visão não foi feito para mim. O que, como eu já disse, não precisa, mas a minha experiência, obviamente, é afetada por isso. Pois bem, obrigado por ver até aqui. O canal está aos poucos crescendo. No momento em que eu escrevo esse roteiro, ele está com 148 inscritos, bem próximo dos 150, o que me deixa muito feliz. Se gostou, se inscreve, vai ajudar a bater a meta. E aí quando bater a meta a gente dobra a meta. Dá like para ajudar. E é isso. No mais, espero que tenha gostado. E até mais.